E aí, você já parou para pensar que quase tudo que te ensinaram sobre os povos indígenas na escola tá errado? Calma, não é culpa sua. Fomos treinados a enxergar uma versão incompleta, romântica e muitas vezes cruelmente mentirosa de quem realmente são os primeiros habitantes do Brasil. O problema não é o que falta saber, mas sim o que a gente precisa desaprender. E a polêmica começa aqui. A história que você conhece é, na verdade, uma justificativa para a dominação. Eu estou falando daquelas 7 mentiras básicas que viraram verdade na boca do povo. Desde a ideia ridícula de que existe um único o índio, até o papo de que eles são preguiçosos ou que têm terra demais. E se eu te disser que entender essas mentiras não só muda a sua visão sobre a história do Brasil, mas também sobre o futuro do nosso planeta? Fica comigo, porque nos próximos minutos a gente vai quebrar de vez essas 7 crenças com fatos e argumentos que vão te dar uma visão de mundo completamente nova. Você vai sair daqui sabendo por que o 19 de abril é, na verdade, o dia da luta e por que aquela jovem indígena com o celular na mão é a maior prova de resistência do Brasil. Chega de história pela metade. Vamos à verdade. A primeira grande mentira que se aprendeu e que está na raiz de todos os preconceitos é que existe uma coisa chamada o índio. Repara nisso, no singular. A escola pintou um personagem único, aquele das penas, da tanga, falando uma língua só. Mas a real é que, quando os portugueses chegaram, existiam milhares de grupos, dezenas de famílias linguísticas, a diversidade era absurda. Hoje, mesmo após 500 anos de genocídio e etnocídio, ainda temos no Brasil mais de 300 etnias e mais de 270 línguas indígenas vivas. Pensa comigo, isso é mais do que a Europa inteira. Um povo indígena no sul fala com outro no norte de forma totalmente diferente, tem crenças diferentes, culinária e organização social distintas. A gente fala de Pataxó, Guarani, Yanomami, Krenak. Cada um é um universo. E isso nos leva diretamente à segunda mentira que a gente precisa derrubar, o famoso 19 de abril, o Dia do Índio. A ideia de ter um único dia para celebrar um índio genérico é extremamente simplista e paternalista. Na prática, essa data foi criada pelo governo para celebrar uma ideia de índio que não incomoda. O movimento indígena, hoje, usa a data para luta indígena, para reivindicar direitos como a demarcação de terras e para mostrar que eles não são uma relíquia do passado, mas parte pulsante e fundamental do nosso presente. Vamos para o erro número 3, que é o que mais dói: a mentira da preguiça. A escola e a sociedade em geral nos ensinou que o povo indígena não tinha ambição, que eles eram preguiçosos porque não acumulavam ouro ou não trabalhavam com o nosso conceito de produtividade. Mas isso é uma visão eurocêntrica, que só valoriza o trabalho que gera lucro capitalista. Na verdade, eles têm uma visão de mundo onde o trabalho está ligado à sobrevivência, à comunidade e ao bem-estar, e não à exploração ou ao acúmulo infinito. Aquele tempo que pra gente parece ser ocioso, na verdade é tempo dedicado a rituais, à transmissão de saberes, à manutenção da cultura e da língua. E é bom a gente lembrar que a subsistência deles exige um conhecimento profundo da natureza e da agricultura. Não há espaço para preguiça quando você precisa alimentar a sua comunidade. Isso nos conecta ao mito número 4, a ideia de que eles não tinham tecnologia nem ciência. A nossa ciência adora ignorar os saberes tradicionais, mas pensa na quantidade de plantas medicinais catalogadas, no conhecimento avançado de manejo da terra, como a terra preta de índio na Amazônia, um solo artificialmente fértil que a ciência moderna ainda tenta replicar. Ou na arquitetura de suas ocas e malocas, que são perfeitas para o clima. Eles são os primeiros cientistas e farmacêuticos do Brasil, e o conhecimento deles é essencial para a gente entender o futuro da nossa biodiversidade. Não é falta de ciência, é só uma ciência diferente. Agora presta atenção, porque a gente chega no ponto mais polêmico e atual: a mentira da posse. Muita gente repete o mantra: os índios têm terra demais e não produzem nada. Ou eles estão atrasando o progresso do Brasil.
Esse é o mito número 5 e 6 juntos, e é pura falácia. Primeiro você tem que entender que, para a maioria dos povos indígenas, a terra não é um bem de consumo. Ela é a mãe, é o local da memória, da cosmologia e da vida comunitária. O Brasil tem, proporcionalmente, uma das menores áreas reservadas para populações nativas do que a mídia costuma dizer. E o mais importante, essas terras demarcadas são as que mais preservam o meio ambiente. Ou seja, as terras indígenas não são um obstáculo ao progresso. Elas são, na verdade, uma garantia de futuro, atuando como verdadeiras barreiras contra o desflorestamento, que beneficia todo mundo, inclusive o agronegócio, garantindo chuva e biodiversidade. Pensa bem, o que é progresso de verdade? É devastar a natureza para plantar soja ou criar gado? Ou é garantir a diversidade cultural e biológica, protegendo a vida? A luta pela demarcação de terras não é só deles. É uma luta de todos nós, por um modelo de desenvolvimento que seja sustentável e justo. E olha só, a economia do Brasil se beneficiaria muito mais se a gente reconhecesse e financiasse os modelos econômicos sustentáveis que muitas etnias já aplicam em suas terras. A sétima e talvez mais persistente mentira é a do índio de verdade. A escola ensinou que o indígena é aquele que vive isolado, nu, na floresta, falando uma língua que ninguém entende. Aí quando a gente vê um jovem pataxó com um celular, tênis e formado na universidade, a sociedade diz: "Ah, esse aí não é mais índio, ele está aculturado." Isso é uma falácia, perigosa. A cultura, qualquer cultura, é viva e dinâmica. Ser indígena é pertencer a uma etnia específica, ter um pertencimento comunitário e uma autoidentificação. O fato de um jovem ter acesso à tecnologia, usar redes sociais ou estudar numa universidade não anula a sua identidade nem a sua luta. Pelo contrário, esses são os instrumentos de resistência e de protagonismo que eles usam para defender seus direitos e disseminar sua cultura indígena. Olha só, essa mentira da pureza é usada justamente para deslegitimar as lideranças e as reivindicações. Se o governo ou um grileiro consegue dizer que aquela pessoa não é mais índia, ele enfraquece a luta pela demarcação de terras e pelos direitos sociais. A verdade é que a história do Brasil precisa ser reescrita com a participação ativa e tecnológica dos próprios povos indígenas. Pensa nisso. A resistência deles hoje se dá tanto na floresta quanto na tela do computador. Então, a gente viu que as 7 mentiras que nos contaram sobre os povos indígenas não são só erros históricos, são ferramentas poderosas que desumanizam, deslegitimam a luta e justificam a destruição das terras. Mas agora que você viu a complexidade das mais de 300 etnias e o protagonismo de cada uma delas na nossa história, a responsabilidade está na sua mão. A lição mais importante que fica é: o indígena não é um personagem do passado. Ele está aqui, lutando pela demarcação de terras, pela sua cultura e pela vida de todo mundo. E para você, qual foi o ponto que mais mexeu com você? Foi a descoberta de que o 19 de abril é luta? Foi entender que a tecnologia não apaga a identidade? Agora é hora de colocar a mão na massa. O que você vai fazer de diferente a partir de hoje? O mínimo que você pode fazer é: pare de usar o termo índio no singular. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda repete essas mentiras da escola. E se você gostou dessa dose de história honesta e quer mais conteúdo que quebre mitos, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos juntos nessa jornada por um Brasil mais justo e de verdade.